William Branham, o homem que carregava uma unção que fazia demônios fugirem. Existe uma unção tão poderosa que demônios recuam apenas pela presença de quem a carrega. Uma unção tão intensa que atmosferas inteiras são transformadas antes mesmo de uma palavra ser pronunciada. Esta é a história de um homem que caminhou nesta terra carregando algo que poucos ousaram tocar: o fogo sobrenatural de Deus em sua forma mais pura e avassaladora. William Branham não era apenas mais um pregador entre tantos outros. Ele era um vaso escolhido que Deus moldou desde a infância para carregar uma unção que faria multidões tremerem, não de medo, mas de reverência diante do poder do Altíssimo. Quando este homem pisava em um lugar, o reino das trevas já sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Imagine atmosferas tão carregadas de glória que pessoas caíam prostradas antes mesmo dele abrir a boca para pregar. Pense em demônios sendo expulsos apenas pela sua chegada a uma cidade. Visualize multidões sendo curadas de enfermidades incuráveis, enquanto este servo de Deus apenas caminhava entre elas, carregando uma presença que transcendia qualquer explicação natural. Esta não é uma história comum de fé. É o testemunho vivo de como Deus pode usar um homem completamente rendido aos seus propósitos para abalar estruturas espirituais e transformar gerações inteiras. William Branham viveu numa dimensão espiritual que poucos conheceram, onde o natural e o sobrenatural se encontravam de forma tão intensa que até mesmo seus críticos não conseguiam negar os milagres que aconteciam. Você está prestes a conhecer a jornada de alguém que não apenas pregava sobre o poder de Deus, mas o demonstrava de forma tão real que hospitais inteiros se esvaziavam, cidades eram transformadas e multidões corriam para ver o que Deus estava fazendo através deste vaso extraordinário. Sua vida foi marcada por encontros angelicais, visões proféticas e uma intimidade com o Espírito Santo que produzia sinais, maravilhas e prodígios onde quer que ele fosse. Mas esta história vai muito além de milagres e curas. É sobre um homem que pagou o preço da consagração total, que enfrentou perseguições, incompreensões e ataques espirituais intensos porque carregava algo que incomodava o reino das trevas. É sobre alguém que escolheu viver na dependência total de Deus, mesmo quando isso significava abrir mão de tudo que o mundo considera importante. Prepare seu coração para uma jornada que vai mexer com sua fé, desafiar sua visão sobre o que é possível quando alguém se entrega completamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Esta é a história de William Branham, o homem que carregava uma unção que fazia demônios fugirem e multidões se renderem ao poder transformador de Jesus Cristo. Porque o mesmo Deus que usou William Branham de forma tão extraordinária continua procurando vasos dispostos a carregar sua glória nestes últimos dias. E talvez, através desta história, ele esteja chamando você para uma jornada de fé que você nunca imaginou ser possível. William Marion Branham nasceu em 6 de abril de 1909, numa pequena cabana de toras no Kentucky, Estados Unidos, numa época em que o mundo ainda não havia experimentado os grandes avivamentos que marcariam o século XX. Ele veio ao mundo numa família extremamente pobre, onde a luta pela sobrevivência era uma realidade diária, mas onde Deus já havia escolhido um vaso que carregaria uma das unções mais poderosas da história moderna do cristianismo. Desde o momento do seu nascimento, sinais sobrenaturais cercaram a vida deste menino. Sua mãe relatou que quando William nasceu, uma luz estranha encheu o quarto, uma presença tão real que ela soube imediatamente que aquele filho seria diferente de todos os outros. Era como se o próprio céu estivesse anunciando que algo extraordinário havia chegado à Terra através daquela criança. A América do início do século XX estava passando por grandes transformações. Era uma época de industrialização acelerada, mas também de grande necessidade espiritual. As igrejas tradicionais muitas vezes haviam perdido o fogo do primeiro amor, e o povo de Deus clamava por um derramamento fresh do Espírito Santo. Foi neste contexto que Deus estava preparando um homem que traria de volta à igreja a demonstração real do poder sobrenatural. William cresceu numa família que não conhecia os caminhos do Senhor, mas desde pequeno ele sentia uma inquietação espiritual que não conseguia explicar.
Sua infância foi marcada por experiências místicas e encontros sobrenaturais que seus pais não compreendiam. Era como se Deus estivesse moldando este vaso desde os primeiros anos, preparando-o para carregar uma responsabilidade espiritual que poucos homens na história foram chamados a suportar. O ambiente familiar de William era hostil ao cristianismo. Seu pai era alcoólatra e sua família vivia em extrema pobreza, mas foi justamente nesta simplicidade e necessidade que Deus escolheu plantar a semente de um ministério que abalaria nações. Não havia nada na origem natural de William Branham que indicasse o que ele se tornaria, porque Deus não escolhe segundo os padrões humanos, mas segundo seus propósitos eternos. Desde os primeiros anos de vida, William demonstrava uma sensibilidade espiritual incomum. Ele conseguia perceber coisas que outros não viam, tinha sonhos e visões que se cumpriam literalmente e carregava uma seriedade em relação às coisas de Deus que impressionava até mesmo adultos. Era como se sua alma houvesse sido criada com uma capacidade especial para se conectar com o mundo espiritual. Esta é a história de um homem que Deus levantou não por causa de sua educação formal, pois ele mal sabia ler e escrever, nem por sua posição social, pois veio das camadas mais simples da sociedade. William Branham foi escolhido porque seu coração estava disponível para ser moldado completamente pelo Espírito Santo, sem resistência, sem orgulho, sem pretensões humanas que pudessem interferir na manifestação pura do poder de Deus. O mundo cristão não sabia, mas estava sendo preparado para receber um ministério que traria de volta sinais, maravilhas e prodígios numa dimensão que não se via desde os tempos apostólicos. E tudo começou com um menino pobre do Kentucky, nascido numa cabana simples, mas carregando dentro de si o potencial para revolucionar a fé de uma geração inteira. Aos 7 anos de idade, William Branham viveu o primeiro encontro sobrenatural que mudaria completamente o rumo de sua existência. Era uma tarde comum de verão quando ele brincava debaixo de um grande carvalho no quintal de casa. De repente, um vento poderoso começou a soprar através das folhas da árvore, mas não havia vento em lugar nenhum ao redor. Era como se o próprio céu estivesse descendo para tocar aquele menino. Então veio a voz, uma voz audível, clara e inconfundível que disse: "Nunca beba, fume ou contamine seu corpo de forma alguma, pois quando você for mais velho, há um trabalho para você fazer." William ficou tão assombrado que correu para casa chorando, tentando explicar para sua mãe o que havia acontecido. Ela não compreendeu, mas aquela experiência ficou gravada no coração do menino como fogo ardente. Este foi apenas o primeiro de muitos encontros sobrenaturais que marcariam a jornada espiritual de William. Durante sua adolescência e juventude, visões e revelações divinas se tornaram parte constante de sua vida. Deus estava moldando este vaso através de experiências que poucos seres humanos vivenciam, preparando-o para carregar uma unção que exigiria uma consagração total e absoluta. Mas o caminho não foi fácil. William enfrentou zombaria, incompreensão e até mesmo oposição de pessoas próximas que não entendiam o que estava acontecendo em sua vida. Muitos o consideravam estranho, diferente, porque ele levava muito a sério as coisas espirituais numa idade em que outros jovens só pensavam em diversão. Era o preço de ser separado por Deus para algo extraordinário. A verdadeira transformação espiritual de William veio aos 22 anos, quando ele teve um encontro pessoal e definitivo com Jesus Cristo. Foi uma experiência tão real e poderosa que ele descreveu como um novo nascimento completo. Sua vida foi literalmente virada de cabeça para baixo, e ele soube que não poderia mais viver para si mesmo, mas totalmente rendido aos propósitos divinos. Depois desta conversão, William começou a pastorear uma pequena igreja batista, mas logo percebeu que Deus tinha algo muito maior reservado para sua vida. Ele sentia uma inquietação constante, como se houvesse uma unção dentro dele que ainda não havia sido totalmente liberada. Era como uma panela de pressão espiritual prestes a explodir com o poder do Altíssimo. O momento decisivo chegou em maio de 1946, quando William estava orando intensamente numa cabana isolada,
buscando a face de Deus com jejum e oração. Foi então que aconteceu o encontro que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um anjo do Senhor apareceu visivelmente para ele, tão real quanto qualquer pessoa de carne e osso. O anjo disse: "Você nasceu para orar pelos enfermos e levar o evangelho de cura divina ao mundo." Aquelas palavras caíram no coração de William como fogo do céu. Ele entendeu que sua vida não lhe pertencia mais, que ele havia sido escolhido para ser um canal do poder sobrenatural de Deus numa dimensão que assustaria até mesmo outros ministros. A partir daquele momento, William Branham não era mais apenas um pregador simples do Kentucky. Ele havia se tornado um embaixador do reino celestial, ungido para demonstrar que o mesmo Jesus que curava os enfermos e expulsava demônios na Galileia continua fazendo as mesmas obras através de vasos consagrados que ousam crer no impossível. Quando William Branham começou seu ministério de cura divina, algo extraordinário aconteceu que deixou o mundo cristão completamente impactado. Não eram apenas orações pela cura dos enfermos, mas demonstrações sobrenaturais do poder de Deus que desafiavam qualquer explicação médica ou científica. Multidões vinham de lugares distantes porque sabiam que algo diferente estava acontecendo através deste homem simples do Kentucky. Os primeiros milagres foram tão impressionantes que jornais seculares começaram a noticiar os eventos. Pessoas com câncer terminal eram curadas instantaneamente apenas com a imposição das mãos de William. Cegos de nascença recuperavam a visão. Surdos voltavam a ouvir. Paralíticos saltavam de suas cadeiras de rodas. Mas havia algo ainda mais impressionante. William recebia revelações sobrenaturais sobre a vida das pessoas que ele nunca havia visto antes. Era comum ele se aproximar de alguém na fila de oração e começar a falar detalhes íntimos da vida daquela pessoa, endereços onde moravam, nomes de familiares, doenças que tinham, até mesmo pecados ocultos que precisavam ser confessados. As pessoas ficavam atônitas, porque sabiam que era impossível ele conhecer aquelas informações de forma natural. Era a manifestação pura do dom da palavra de conhecimento, operando numa dimensão que poucos já viram. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos orar por você e sua família, porque o mesmo Deus que usava William Branham continua fazendo milagres hoje. Em suas campanhas de avivamento, William carregava uma presença tão forte que muitas vezes pessoas eram curadas antes mesmo de chegarem até ele. Bastava estarem no mesmo ambiente onde esta unção estava operando para que o poder de Deus as alcançasse de forma sobrenatural. Uma das características mais marcantes do ministério de William era como os demônios reagiam à sua presença. Pessoas endemoninhadas que entravam nos cultos imediatamente começavam a se manifestar, gritando e contorcendo-se, porque os espíritos malignos não conseguiam suportar a unção que ele carregava. Era comum ver libertações poderosas acontecendo sem que ele sequer tocasse nas pessoas, apenas pela atmosfera de glória que o acompanhava. As curas não eram apenas físicas, mas também emocionais e espirituais. Viciados em álcool e drogas eram libertos instantaneamente. Casamentos destroçados eram restaurados. Pessoas com depressão profunda saíam dos cultos transbordando de alegria. Era como se o próprio céu descesse sobre aquelas reuniões, transformando vidas de forma radical e permanente. William desenvolveu uma intimidade com o Espírito Santo que permitia a ele discernir espiritualmente as condições das pessoas. Ele conseguia ver doenças no corpo das pessoas como sombras escuras, sabia exatamente onde estavam os problemas de saúde e qual era a origem espiritual de cada enfermidade. Esta revelação sobrenatural tornava seu ministério extremamente preciso e eficaz. Hospitais inteiros em algumas cidades foram esvaziados durante suas campanhas. Médicos vinham aos cultos não para criticar, mas para testemunhar curas que eles próprios haviam declarado impossíveis. Alguns profissionais da medicina se converteram ao Evangelho ao verem pessoas desenganadas por eles sendo completamente restauradas através da oração deste servo de Deus. Mas talvez o mais impressionante
não fossem apenas os milagres físicos, e sim como vidas eram transformadas eternamente. Pessoas que viviam em pecado e rebeldia se rendiam completamente a Jesus Cristo depois de presenciarem o poder sobrenatural operando através de William Branham. Era impossível permanecer indiferente diante de tanto poder e glória manifestos de forma tão real e tangível. O legado de William Branham transcendeu completamente sua época e continua impactando gerações de cristãos ao redor do mundo até os dias de hoje. Seus ensinamentos sobre fé, cura divina e o poder sobrenatural de Deus plantaram sementes que germinaram em milhares de ministérios que carregam a mesma paixão por demonstrar o Evangelho com sinais e maravilhas. Muitos dos grandes evangelistas e ministros de cura que vemos hoje reconhecem publicamente que foram inspirados pela vida e ministério de William Branham. Homens como Oral Roberts, T.L. Osborne e outros gigantes da fé testemunham que presenciaram pessoalmente os milagres extraordinários que aconteciam através deste servo ungido. E isso marcou para sempre suas vidas e ministérios. Mas o impacto vai muito além dos círculos ministeriais. Milhões de pessoas comuns ao redor do mundo foram tocadas pelas pregações, ensinamentos e testemunhos que emanaram do ministério de William Branham. Suas mensagens gravadas continuam transformando vidas, curando enfermos e despertando fé onde antes havia descrença e desesperança. A mensagem central que William carregava permanece mais atual do que nunca. O mesmo Jesus que operava milagres há 2000 anos continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele demonstrou através de sua vida que não existe limitação para o poder de Deus, quando encontra um vaso completamente rendido e disponível para ser usado sobrenaturalmente. Escreva seu nome nos comentários para que possamos incluir na nossa corrente de oração, porque o Deus que usou William Branham de forma tão extraordinária quer usar você também. Sua vida comprovou que Deus não faz acepção de pessoas, mas procura corações sinceros que estejam dispostos a pagar o preço da consagração total para carregar sua glória. Em uma época onde muitos cristãos vivem uma fé morna e sem poder, o exemplo de William Branham nos desafia a buscar uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Ele nos ensina que existe muito mais disponível para a igreja do que aquilo que a maioria dos crentes está experimentando. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em cada filho de Deus. William demonstrou que milagres não são privilégio de alguns poucos escolhidos, mas herança de todos que creem. Sua vida foi um testemunho vivo de que quando alguém se entrega completamente nas mãos de Deus, o impossível se torna possível. O sobrenatural se torna natural, e o extraordinário se torna parte do cotidiano da fé. Hoje, espalhados pelo mundo inteiro, existem milhares de pessoas que foram curadas, libertas e transformadas através do ministério de William Branham. Muitas dessas pessoas nunca o encontraram pessoalmente, mas foram impactadas por suas pregações, seus ensinamentos e pelo exemplo de uma vida totalmente consagrada ao serviço do reino de Deus. O que torna seu legado ainda mais poderoso é a simplicidade com que ele vivia. William nunca buscou riquezas, fama ou reconhecimento pessoal. Ele permaneceu humilde, simples e completamente dependente de Deus até o fim de seus dias. Esta postura de coração é que permitia ao Espírito Santo usar sua vida de forma tão extraordinária e sobrenatural. A mensagem que ecoa através da vida de William Branham para nossa geração é clara. Deus ainda está procurando vasos que estejam dispostos a serem quebrados em suas mãos para que sua glória possa fluir através deles. O mesmo poder, a mesma unção, os mesmos milagres estão disponíveis hoje para aqueles que ousarem crer e se entregarem completamente aos propósitos divinos. E você, está disposto a buscar a mesma intensidade espiritual que William Branham viveu? Esta não é apenas uma pergunta retórica, mas um convite divino para uma jornada de fé que pode transformar completamente sua vida e o destino de sua família. O mesmo Deus que tocou aquele menino pobre do Kentucky está olhando para seu coração neste exato momento, avaliando seu nível de sede e fome pelas coisas sobrenaturais. A vida de William nos ensina que a diferença entre uma vida cristã comum
e uma vida extraordinária, está na disposição de pagar o preço da consagração total. Ele não nasceu com uma unção especial, mas desenvolveu uma intimidade com Deus através de oração, jejum, busca constante e uma entrega que não conhecia limites ou condições. Quantas vezes você já se perguntou por que alguns cristãos vivem experiências sobrenaturais, enquanto outros passam anos na igreja sem presenciar sequer um milagre? A resposta está na profundidade do relacionamento com o Espírito Santo. William Branham fez do Espírito Santo seu melhor amigo, seu conselheiro constante, sua fonte de força e sua razão de viver. Talvez você esteja pensando que esse tipo de vida espiritual era possível apenas naquela época, ou que Deus não age mais dessa forma. Mas isto é exatamente o que o inimigo quer que você acredite. A verdade é que o mesmo poder que operava através de William Branham está disponível para você hoje, aqui no Brasil, na sua cidade, na sua casa, na sua família. O que Deus está procurando não são pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. William tinha limitações, enfrentou lutas, passou por dificuldades financeiras, sofreu críticas e incompreensões. A diferença é que ele nunca desistiu de buscar mais de Deus, nunca se conformou com uma experiência espiritual superficial, nunca se satisfez com menos do que o melhor que Deus tinha para oferecer. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam inspiradas pelo fogo de Deus que ainda queima hoje. Cada pessoa que conhecer esta história pode ser a próxima a experimentar um avivamento pessoal que transforme não apenas sua vida, mas toda a sua geração. O mesmo fogo que ardia no coração de William Branham pode arder no seu coração. Imagine como seria sua vida se você desenvolvesse o mesmo tipo de fé que William possuía. Imagine sua família sendo transformada pelo poder de Deus, seus amigos sendo impactados pelo testemunho de uma vida sobrenatural, sua igreja experimentando um derramamento fresh do Espírito Santo através do seu exemplo de consagração. Deus não mudou. Seus propósitos continuam os mesmos. Ele ainda quer usar vasos humanos para demonstrar seu poder e glória nesta terra. A questão não é se Deus quer usar você, mas se você está disposto a ser usado da forma como Ele deseja. William Branham disse sim a Deus sem reservas, e por isso sua vida se tornou um canal extraordinário do poder divino. O convite está estendido para você hoje. Não importa sua idade, sua condição social, seu nível de educação ou sua história passada. Deus está procurando corações sinceros, que estejam dispostos a serem moldados em suas mãos, para carregar uma porção da mesma unção que fluía através de William Branham. Esta é sua hora de decisão. Você pode continuar vivendo uma vida cristã comum, ou pode dar um passo de fé em direção a uma experiência sobrenatural que mudará eternamente seu destino. O mesmo Deus que chamou William Branham está chamando você para uma vida de poder, autoridade espiritual e manifestação constante do reino celestial. A unção que William Branham carregava era tão poderosa que até mesmo seus críticos não conseguiam negar a realidade dos milagres que aconteciam através de sua vida. Era uma unção que transcendia denominações, quebravam preconceitos religiosos e unia o povo de Deus ao redor do poder transformador de Jesus Cristo. Quando ele entrava em uma cidade, o próprio clima espiritual da região mudava completamente. Existem relatos documentados de que demônios se manifestavam em pessoas a quilômetros de distância quando William chegava a uma cidade. Era como se todo o reino das trevas tremesse diante da presença daquele homem ungido. Hospitais psiquiátricos registravam agitação inexplicável nos pacientes nos dias que antecediam suas campanhas de avivamento. O poder que ele carregava era tão real que até mesmo o mundo espiritual das trevas reagia violentamente. Mas talvez o aspecto mais impressionante de sua unção fosse a forma como ela conectava o céu à terra de maneira tangível. Durante seus cultos, a presença de Deus se tornava tão densa que pessoas relatavam conseguir literalmente sentir o peso da glória no ambiente. Muitos testemunhavam que era como estar no próprio céu, onde o natural e o sobrenatural se encontravam numa harmonia perfeita.
William viveu numa dimensão espiritual, onde anjos eram seus companheiros constantes, onde visões e revelações eram parte do seu cotidiano, onde a voz de Deus era tão clara quanto uma conversa entre amigos. Ele habitava numa esfera de intimidade com o Altíssimo que poucos seres humanos já experimentaram, e isso se refletia na autoridade espiritual extraordinária que emanava de sua vida. O mais impressionante é que toda essa unção não o tornou orgulhoso ou distante das pessoas comuns. William permaneceu humilde, acessível e completamente dependente de Deus, até o último dia de sua vida. Ele entendia que era apenas um vaso nas mãos do oleiro divino e, por isso, nunca tentou tomar para si a glória que pertencia exclusivamente ao Senhor. Suas pregações não eram apenas sermões, mas demonstrações poderosas do reino de Deus sendo estabelecido na terra. Cada palavra que saía de sua boca carregava uma autoridade espiritual que fazia corações se renderem, demônios fugirem e enfermidades desaparecerem. Era como se Jesus mesmo estivesse falando através daquele vaso consagrado. Durante décadas de ministério, William Branham nunca perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo. Ele manteve uma vida de oração intensa, jejuava regularmente e buscava constantemente uma comunhão mais profunda com Deus. Esta disciplina espiritual era o segredo por trás da unção extraordinária que fluía através de sua vida de forma tão consistente e poderosa. O legado de William não se mede apenas pelos milhares de pessoas que foram curadas fisicamente, mas pelas multidões que tiveram seus corações incendiados com uma paixão genuína por Jesus Cristo. Ele demonstrou que é possível viver uma vida sobrenatural mesmo em meio às limitações e desafios do mundo natural. Sua vida foi um testemunho profético para a nossa geração de que Deus ainda tem muito mais para derramar sobre sua igreja. William Branham foi apenas um prenúncio do que Deus quer fazer através de uma geração de crentes que esteja disposta a pagar o preço da consagração total e viver numa dimensão espiritual que assuste o próprio inferno. O fogo que ardia no coração deste servo ungido continua queimando hoje, procurando corações sedentos que estejam dispostos a serem incendiados pela mesma paixão, pela mesma fé, pela mesma determinação de ver o reino de Deus sendo estabelecido com poder e glória sobre a face da terra. William Branham partiu desta vida em 24 de dezembro de 1965, mas seu legado espiritual continua vivo e ativo, inspirando milhões de cristãos ao redor do mundo a buscarem uma experiência mais profunda com o poder sobrenatural de Deus. Sua vida comprovou que não existem limitações para aqueles que ousam crer e se entregar completamente aos propósitos divinos. Este homem simples do Kentucky deixou uma marca eterna na história do cristianismo, demonstrando que Deus ainda procura vasos dispostos a carregar sua glória de forma extraordinária. Através de sua jornada, aprendemos que a diferença entre uma vida cristã comum e uma vida sobrenatural está na profundidade da nossa consagração e na intensidade da nossa busca pelas coisas do alto. A mensagem que ecoa através da vida de William Branham é poderosa e atual. O mesmo Jesus que operava milagres através dele continua procurando corações disponíveis para manifestar seu poder nesta geração. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar disposto. Não precisa ter grande conhecimento teológico, mas precisa ter uma fé genuína e um coração quebrantado diante de Deus. Assim como William marcou sua geração com sinais, maravilhas e prodígios, você também pode ser usado por Deus para incendiar vidas ao seu redor. O mesmo Espírito Santo que habitava nele quer habitar em você de forma plena e poderosa. A mesma unção que fluía através de suas mãos está disponível para operar através da sua vida. Hoje, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, existem milhares de pessoas vivendo uma vida cristã transformada porque conheceram a história deste servo ungido. Pessoas que foram desafiadas a buscar mais de Deus, a não se conformarem com uma experiência espiritual superficial, a crerem que ainda há muito mais do poder divino para ser experimentado. O convite está estendido para você fazer parte desta corrente de fé que começou com William Branham.
e continua se espalhando através de vidas consagradas que ousam crer no impossível. Deus está procurando uma nova geração de crentes que carregue a mesma paixão, a mesma fé, a mesma determinação de ver o reino celestial sendo estabelecido na terra. Se esta história tocou seu coração, se algo dentro de você foi despertado para buscar uma experiência mais profunda com Deus, então você está pronto para dar o próximo passo em sua jornada espiritual. O mesmo fogo que ardia no coração de William Branham pode arder no seu coração também. Inscreva-se no canal Cristão Avivado para continuar sendo edificado com histórias poderosas de homens e mulheres que marcaram a história do cristianismo com suas vidas extraordinárias. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua fé e incendiar seu coração com uma paixão genuína pelas coisas de Deus. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ser inspiradas a buscar mais do poder divino em suas vidas. Cada compartilhamento pode ser o instrumento que Deus usará para despertar alguém para uma jornada sobrenatural de fé. O próximo testemunho de transformação pode vir da sua família, dos seus amigos, da sua igreja. Que a vida de William Branham seja um espelho que reflita as possibilidades extraordinárias que Deus tem reservadas para aqueles que se entregam completamente em suas mãos. O mesmo Deus que o usou de forma tão poderosa quer usar você também para levar esperança, cura e transformação para uma geração sedenta do poder sobrenatural do Altíssimo.